Olá, gente! Mais um vídeo por aqui. E a primeira resenha do canal é dessa joia rara, essa preciosidade, não é mesmo? Gente, sério, essa editora é babada, gente. Ela é maravilhosa. Ela publicou simplesmente o Diário de Mister Darcy. Sério, eu não sabia da existência desse livro. Eu fiquei tipo, gente, como é que eu não sabia da existência desse livro? Eu tô muito vibe romance, porque eu tô lendo dois livros de guerra. Eu tô lendo Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. E tô lendo O Retorno do Rei, que é o terceiro livro, né, do Senhor dos Anéis, e tá na batalha. Então, eu falei, cara, eu preciso de um negócio bem de boas, né? E eu tô lendo também um livro de drama, da Butch Emecheta. E eu falei, cara, eu preciso de uma coisa muito de boas, entendeu? Eu preciso ficar felizinha, eu preciso ficar. Gente, eu lendo romance é muito. E principalmente romance de época. Eu fiquei injuriada, entendeu? E Orgulho e Preconceito é meu romance de época favorito da Jane Austen. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso ler coisas, entendeu? Porque de romance de época, tipo assim, gente, eu já, enfim, já deletei tantos e-books de romance, fui descartando um atrás de outro, não só romance, mas muitos livros, porque raramente algo me prende. E por conta da nossa personagem maravilhosa, que é a Liz, Elizabeth Bennet, é, essa história me prendeu do início ao fim. A Elizabeth, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é afrontosa, ela defende sua opinião, entendeu? E ela, gente, ela roda a baiana, entendeu? E eu acho ela maravilhosa. Tipo assim, cara, a Jane Austen, ela é incrível. Porque ela conseguiu publicar isso naquela época, ela conseguiu falar de tudo isso, tipo assim, ela riu na cara da sociedade merda, entendeu? Que ainda existe até hoje, não é mesmo? Porque o passado, ele não tá tão no passado, infelizmente. E aí eu fico, eu tava a editora pede. Primeiro, vamos lá, vamos organizar isso aqui, porque enfim, vamos. Primeiro, estão duas indicações, tá? Porque eu sou muito tagarela, então antes que eu me perda, porque eu não faço roteiro, eu simplesmente terminei de ler o livro e vim aqui gravar, porque eu precisava falar desse livro precioso, raridade, entendeu? Eu fiquei muito empolgada quando eu achei esse livro, fiquei muito empolgada com a leitura e foi frenético, assim, sabe? Eu vou deixar aqui a capa do livro para vocês. Então, a primeira indicação é conheçam o Instagram e o site da editora Pedra Azul. É uma editora que publica clássicos raros. Muitos deles não foram publicados no Brasil, muitos deles estão esgotados no Brasil. E eles trazem numa edição linda. Eles fazem uma pré-venda de capa dura, luxuosa, a coisa mais pitel, de perfeita. E muitas das vezes eles fazem também reimpressão desses livros, né? Porque tem muita procura. E, gente, as capas são lindas. Ai, gente, sério, é uma obra de arte as capas. São pinturas, assim, maravilhosas. Sou apaixonada, assim. E assim, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo. Não é publi, é realmente uma indicação. Conheçam a editora, vocês vão amar. Quem gosta de clássicos, quem gosta de romance, vai amar, gente, as edições. E a outra indicação é o canal da Paola, que ela fala sobre romances, né? Tanto contemporâneos como de épocas. Ela fala de tudo, mas o principal foco dela é romance. Ela também é escritora de romance. Eu ainda tô com os livros dela. Vou deixar aqui o link do canal dela, mas ela é escritora. Eu tô com os livros dela na lista pra me ler. Enfim. E é isso. É muito raro uma história me pegar. Tão tal que de todos os livros da Jane Austen, o único que eu gosto é Orgulho e Preconceito. Muito mais pela a Elizabeth, que é um personagem cativante do início ao fim. E todo o enredo, assim, como ela narra o livro também prende muito, assim, sabe? Então, assim, antes de ler o Diário de Darcy, você fica perguntando, cara, mas a Jane Austen publicou esse livro? Não. Esse livro foi publicado, acho que vai estar aqui, mas se eu não me engano, pela autora Amanda.
E, gente, ela realmente foi muito fiel à personalidade do personagem. Eu fiquei em choque. Falei, gente, vamos dizer que 90% ela acertou, sabe? Eu fiquei em completo choque. Eu falei, gente, como é que essa mulher conseguiu essa proeza? Parecia que eu tava lendo um livro escrito por Jane Austen. Sério. E eu já quero minha edição física, porque eu li em e-book. E eu fiquei, gente, eu preciso da edição física, tá na minha lista, entendeu? Porque eu quero ter a coleção, todas as coleções de publicações no Brasil, de todas as editoras que publicaram Orgulho e Preconceito, e esse mundo envolvendo Orgulho e Preconceito. Muito a Jane Austen conseguir publicar esse romance naquele século, naquela época, ela rindo na cara da sociedade. Gente, isso é maravilhoso. Isso dá um gostinho, um sabor, assim, sabe? E a personagem da Liz, ela é encantadora em tantos sentidos, mas eu não vou me aprofundar muito nela, porque hoje, esse vídeo aqui, ele é dedicado a ele, entendeu? O nosso príncipe no cavalo manco, o Darcy. Eu sei que tem muita gente que tem ranço do Darcy. Muita gente, muita gente. Gente, eu entendo vocês. Eu também tenho. Mas o meu, por fim, é igual o Snape de Harry Potter. A gente já tá tipo, eu tenho um ranço de você, mas eu te entendo, sabe? Lá no fundo eu te entendo. Então, assim, sabe? Não é assim, eu não tenho tanta raiva, né? Não tenho tanto ranço, assim. Não é algo 100%. E esse livro, como já diz o nome, é um diário. Então, ele vai ser escrito em diário pela visão dos acontecimentos a partir do Darcy, que se apaixona pela Elizabeth. Então, para quem não sabe, nunca leu Orgulho e Preconceito, nunca assistiu a adaptação, porque tem um filme e o livro é 1000 vezes melhor. O filme é muito bom, né? Mas o livro é 100% maravilhoso do início ao fim, sério. E a narração da Elizabeth, eu gostei mais do que a narração do Darcy. Porque, enfim, não sei, gente. Eu amei ela, amei a narração dela de tudo. Mas é muito interessante ver a perspectiva do olhar do Darcy das situações. É interessante ver o que ele sente, como ele enxerga as coisas, como ele foi educado. Tudo isso influencia na personalidade dele, que é tido como uma pessoa dura, enrijecida, arrogante, orgulhosa, preconceituosa, entendeu? E no livro Orgulho e Preconceito, você entende que os dois são orgulhosos e os dois são preconceituosos. Então, é interessante você, pelo menos, assistir o filme, se você tiver interesse em ler o Diário de Darcy. Então, assistir pelo menos a adaptação, ou vai logo ler o livro. Já indico logo, vai ler o livro, sabe? Que você vai amar. Então, assim, pra você não... Porque eu acho que você vai ficar um pouco perdida na história, né? Porque o Darcy, ele não vai narrar como a Elizabeth, com início, meio e fim. É um diário mesmo, dia tanto de tanto. Aconteceu isso, isso, isso. Eu fui ver isso, isso, isso. Eu encontrei a Elizabeth, fiz isso, tal, tal, tal. Então é diário, sabe? Então, se você não tem uma base do que é o romance e tal, você fica meio boiando. Mas, assim, as minhas impressões. Gente, eu tava procurando lá, né? Tava vendo as publicações da editora no Instagram. E aí tinha uma publicação que era tipo assim: se você gostou de Orgulho e Preconceito da Jane Austen, você também vai gostar desses livros. E aí eu salvei todos os livros que tinham lá na minha lista. Mas quando eu vi esse do Darcy, eu falei, gente, eu preciso ler esse livro pra agora, pra ontem. Eu preciso ler esse livro. Gente, eu devorei o livro, sério. Devorei. E, cara, eu fiquei chocada como essa autora, ela chegou, tipo, nossa, ela chegou quase 100% na personalidade do Darcy. E eu descobri nas minhas procuras, eu não sei, eu vou até dar outra pesquisada, não sei se a editora publicou mais livros acho que é a Amanda, né, a escritora. Mas eu fui procurar e eu achei que ela publicou vários, eu achei em inglês, né, eu espero, Pedra Azul, que você traga os outros livros. Mesmo eu não gostando dos outros mocinhos, dos romances da Jane Austen, Orgulho e Preconceito é o único que eu amo, né, é o único que me cativou. Mas seria interessante, né? Talvez eu goste, não sei. Eu quero ainda dar uma chance para os outros livros novamente, né? Para ver se, né?
eles conseguem me cativar, porque na primeira vez eles não me cativaram. Eles me deixaram muito no morno, no tédio, entendeu? E ela tem publicação de diários dos outros mocinhos, dos outros livros da Jane Austen. Então é muito interessante, porque você vê o outro lado, né? A outra perspectiva. Você não fica, tipo, supondo, eu acho que o Darcy sente isso, eu acho que ele é porque não sei o quê. Então a gente tem certeza, assim, né, de como ele foi educado, por que que ele é assim, por que que ele é rígido, por que que ele é sério, por que que ele tá sentindo, porque, enfim. Então, alguns buraquinhos. Enfim, eu não acho que tenha buracos, mas algumas lacunas são completadas, vamos dizer assim, tá? E é muito interessante. E eu vi também que ela tem uma versão escrita que ela publicou de Orgulho e Preconceito. E eu tenho muita curiosidade de ler. Pelo amor de Deus, Pedra Azul, bote na sua lista esse livro, porque eu quero muito ler. Eu achei muito interessante, porque como ela acertou tanto nesse Diário do Darcy, né, sabe, nessa construção, eu falei, cara, eu quero ler a versão dela de Orgulho e Preconceito. Eu estou curiosa, entendeu? Então vou dar uma pesquisada se a editora publicou mais alguma coisa dela. Mas assim, gente, vamos lá começar a falar, porque eu já matraquei muito aqui, entendeu? Terminei agora de ler esse livro, eu estou assim, ó, empolgada. E primeiro, leiam, tá? Vão lá assistir o filme, vão lá ler o livro e vão lá ler o Diário de Darcy, tá? Então, assim, vai ter spoiler, tá? Então, eu sou bem direta nas minhas resenhas. Essa é a primeira resenha de muitas, eu sou muito direta. Então, vamos lá. Algumas conclusões, algumas lacunas que foram completadas. Então, Darcy. Realmente, eu sei que a gente tem ranço do Darcy. Ele realmente é uma pessoa muito escrota. Ele tem um pensamento muito quadrado. Só que, assim, é como ele fala no final do livro, né? Ele foi uma criança que passou muito tempo só e ele foi criada nessa bolha de que só as pessoas ricas da alta classe que tinham status que eram pessoas de respeito, que eram pessoas de cultura, que abaixo disso eram pessoas desprezíveis. Então ele foi educado e foi criado assim. Os pais morrem, então ele tem toda uma responsabilidade, uma carga nos ombros dele, do tipo, eu preciso preparar minha irmã para a sociedade, eu preciso cuidar dela, eu preciso estar de olho nela, ele cuida também dos negócios da família, e ele não consegue, às vezes, ele tem uma relação muito boa com a irmã, com a Georgina, se eu não me engano o nome dela, mas ele não consegue ficar 100%, né? Ele ainda não. Enfim, ele acha que ela tendo, né, ele tendo uma esposa, né, ou tendo uma governanta, ajudaria ela melhor porque ela é uma pessoa muito tímida. Então, ela se comportar em alta sociedade, ela conseguir conversar com as pessoas, enfim. Gente, e assim, é um romance de época, né, bem clássico. Então, assim, a Jane Austen, ela consegue trazer personagens bem peculiares, personagens muito interessantes que fogem assim do padrão. Ela consegue escancarar isso e isso que torna tudo mais interessante. E eu boto na minha mão bem aqui. É isso que torna tudo mais interessante. Mas assim, a gente, tipo, eu entendo Darcy assim, de de que ele foi criado assim para se casar com uma pessoa da mesma classe social dele. Que ele tá dentro da bolha dele, que ele tem essa responsabilidade com a irmã dele, que ele vive numa cidade machista, patriarcal, tem todo esse, enfim. E o amigo dele, o Bingley, não sei falar inglês. Mas ele é uma pessoa muito maleável, né? Ele é uma pessoa que ele é muito levada pela opinião alheia, ele não tem a própria opinião, ele é uma pessoa muito eu não sei se eu diria superficial, mas é uma pessoa muito maleável, muito influenciável. Então, o Darcy consegue afastar ele no estralar de dedos, assim, né, da irmã da Elisa, né, a Jenny. E o Darcy só vê a merda que ele fez depois que ele se apaixona pela Elizabeth. E ele se apaixona justamente
porque ela bate de frente. Ela tem uma reação que ele não esperava, do tipo, meu filho, eu quero que você cague em cima do seu dinheiro, tá bom? Foda-se, eu não quero você, vá pastar, entendeu? E eu vi, gente, isso é maravilhoso. Não, que tipo assim, porque ele pensava que tipo assim, nossa, eu estou de quatro aqui por ela e eu vou lá dizer o quanto a família dela é uma merda, mas eu sou maravilhoso, eu sou rico, eu tenho status, eu tenho um porte bonito. Gente, olha, o meu sonho é ter a autoestima do homem hétero, entendeu? Essa autoestima, gente, misericórdia, eles se acham a última bolacha do pacote, entendeu? A última Coca-Cola do deserto. Gente, é impressionante. Eu fico assim, mas gente, esse homem, ele não tá vendo que ele tá fazendo papel de ridículo. Gente, eu lendo o livro assim, eu fico, meu Deus do céu. Esse cara tem um cérebro aonde, entendeu? E a Elizabeth, ela teve toda uma criação diferente, porque, enfim, ela não é rica. Então, ela não tinha um governante na casa dela pra reeducar ela. E a mãe dela é uma louca, entendeu? A mãe dela, gente do céu. Eu entendo o Darcy de, tipo assim, não querer. Porque é o seguinte, gente, não existe. Eu sei que a Elizabeth até fala pra ele também fala do tipo, eu realmente, como você falou, de que, tipo assim, você é você, sua família é outra coisa. Minha gente, mas na prática, não é assim que funciona o babado, entendeu? Você namora uma pessoa, você casa com uma pessoa, você casa automaticamente com a família dela. Então, se a família dela é louca, varrida, entendeu? Você vai ter que conviver com a família louca, varrida o resto da sua vida. Você não vai ficar intrigado com aquelas pessoas, entendeu? Só se for, tipo assim, uma família tóxica, abusiva, manipuladora, falsa. Então, se for nesse nível hard, ok. Mas assim, a loucura a gente até leva, entendeu? Então, assim, como eu tenho uma família louca também, assim, não nível da Elizabeth, tá? Assim, ai, gente, sabe, eu entendo. Eu entendo o Darcy, eu entendo a Liz, vou chamar de Liz, tá? É quase íntima, assim, da personagem. Eu entendo a Liz de ficar ofendida, porque você foi criada com aquelas pessoas. E mesmo que elas sejam pessoas que fazem, enfim, são pessoas loucas, pessoas que são pessoas ambiciosas, que pensam no dinheiro, que acham que isso é importante, né? Que a classe ela é mais importante que o amor, que qualquer coisa. Mas é a sua família, você cresceu com ela, entendeu? Mas naquela época você não vai poder se entregar com a sua família e virar as costas pra ela e foda-se, entendeu? Se hoje já é um tabu, já tem todo um conservadorismo, todo um moralismo, naquela época era três vezes pior para uma mulher. Gente, eu fico às vezes me perguntando qual é a vantagem de ser mulher num sistema como esse? Nenhum. Eu falei, gente, se eu tivesse vivido, que claro que eu devo ter vivido nessas outras épocas, né? Porque eu acredito em reencarnação. Eu falei, cara, eu devo ter passado muita raiva, ou devo ter sido morta, assim, muitas vezes, porque, cara, zero paciência, entendeu? Pra, tipo assim, ir pra bailes. Porque tem que ir pra bailes tipo assim, o seu objetivo de vida como mulher nesse planeta é procriar e se casar. Pronto, você só faz isso da vida. E aí você tem que ser prendada, ó. Tem que fazer bordado. Gente, eu amo bordado, mas bordar é meu trabalho, é minha profissão. Eu gosto, entendeu? Mas assim, ninguém é obrigado a aprender a bordar, ninguém. Tipo, eu cozinho. Eu cozinho muito bem. Eu adoro cozinhar. Mas tem gente que odeia. E tudo bem, sabe? Sabe, às vezes por você ter uma vagina, entendeu? Você é obrigada a fazer um monte de coisa que você não quer, simplesmente pelo papel de gênero, porque você é mulher e você tem que fazer. Isso é ridículo. Isso é muito ultrapassado. Em todos os séculos isso é ultrapassado. Quem não vê isso, não sei. Tem que se mudar de planeta, entendeu? E
A Elizabeth não é prendada, ela não é boa em nada, nem em cantar, nem em tocar música. Ela borda assim, mas não é, tipo, perfeição, tipo, né? Ela gosta de ler, é algo, tipo, ela gosta de ler. E, tipo assim, a gente tem alguns personagens bem peculiares. Então, a gente tem o Darcy, que ele é uma pessoa muito fria, muito rígida. E eu entendo de, tipo assim, porque o que acontece naquela época? Se você dançasse mais de 2 vezes com uma pessoa no baile, você estava interessada nela. Então, a família e a menina já pensavam que você no outro dia pedir ela em casamento. Então, assim, calma, né, gente? Tipo, gente, é um absurdo. Você nem conhece a pessoa direito. Você dançou com a pessoa no baile e aí você já vai casar com ela. Tipo, aí você não podia conversar por muito tempo, não podia demonstrar muito sentimento, não podia demonstrar muito apreço, porque senão ia ficar muito na cara que você estava afim dela e você ia desonrar a imagem dela. Então você teria que se comprometer com ela, simplesmente por você tentar conversar com ela. Então a paquera era muito pelo olhar, ela era por conversas curtas, era mais por encontros do universo, o universo planejando. Que eu, assim, tipo, meu Deus do céu. Então, assim, eu gosto muito de personagens que digam o que sentem. E que lutam pelo que sentem. E que demonstram o que sentem. Eu não gosto de pessoas que ficam enrolando. E eu sempre falo pros caras, eu falei, cara, eu tô pedindo pra ficar contigo. Eu não tô te pedindo em casamento, tá? Ai, porque vai rolar um romance e não sei o que, eu não tô afim de romance e não sei o que. E eu sempre falo assim, cara, se você não quer um romance, é só dizer, não tem problema. Se eu estiver me apaixonando, eu vazo, né? Porque eu sou uma pessoa que, dependendo da pessoa, a maioria das vezes eu só me apaixono por gente que não presta. Vou ser bem direta. Eu só me apaixono por gente que não presta. Mas eu acredito que um dia vai rolar um cara legal, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa muito direta com os meus sentimentos. É, é, Então, assim, cara, pra mim é uma coisa muito, muito simples, muito resolvida. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da personagem de Virgil Reeves, né, da série que eu tô assistindo. Eu gosto muito do casal principal. Eu me identifico muito com ela, porque ela é uma pessoa muito direta, ela diz o que ela quer. E ponto. Ela não fica fingindo, ela não fica fazendo joguinhos. E a Elizabeth, ela também é assim. Ela também é muito direta. Tão tal que quando o Darcy vai pedir ela em casamento, né? Pedir assim, afrontosamente, acabando com a família dela. Tipo assim, ela sabe que a família dela é doida. Não precisa você fazer uma carta falando isso. Não precisa você vomitar isso na cara dela, na cara de ninguém, entendeu? Tipo assim, e ele achando que ele fez o pedido mais romântico de casamento. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, esse cara realmente tá muito doidão, entendeu? Porque ele acha que ele foi um gentleman, como é que chama? Gentleman? Eu não sei falar inglês, mas ele foi um cavaleiro. Ele acha que ele fez o melhor pedido de casamento do mundo. Assim, ele tá muito doido, né? E, gente, ele ofendeu muito ela. Porque, tipo assim, olha, você é pobre, tem uma família doida, mas eu tô de quatro por você. Então eu vim aqui te pedir em casamento, você quer? Gente, absurdo. E aí, gente, ela, né? Ela desce a ladeira no verbo com ele. E eu acho é pouco. Ela é maravilhosa, gente. Sou apaixonada pela Liz. Porque, gente, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida, entendeu? Então, quando eu encontro personagens assim também, independentes, bem resolvidas, que vão atrás do que querem e que sabem o que querem, e que quando não sabem, diz, sabe? Ninguém é obrigado a saber de tudo. Ai, gente, eu amo, sabe? E então, assim, eu entendo o Darcy, né? Do tipo, ele não podia demonstrar os sentimentos dele, ele foi criado assim, mas a personalidade, porque a Liz, ela zomba muito na cara dessa sociedade que se diz superior às outras pessoas porque tem dinheiro, porque tem status e poder, sabe? Então, ela zomba muito
tem uma conversa deles dois, que ela fica zombando dele, do tipo que ele disse que uma mulher, pra ser uma mulher, pra ter, arranjar um casamento bom, ou pra ser benquista, ela tem que ser uma pessoa prendada. E ela fala, olha, eu não sou prendada e nenhuma das minhas irmãs são. Sabe? Tipo assim, olha, eu duvido você achar uma mulher que seja tudo isso que você está dizendo. Que cozinhe, que costure, que borde, que saiba alta costura, que saiba tocar piano, que cante, que, enfim, que tenha tantas qualidades tidas como qualidades necessárias para ser uma mulher em sociedade e conseguir um bom casamento. Tipo, eu duvido muito, ela fala, eu duvido muito que você ache essa mulher, e eu acho que você conhece poucas mulheres, então, assim, que, sabe, tipo. E ele fica tipo assim, ela é muito respondona, ela diz as coisas muito na lata, ela não fica calada, ela não fica por baixo, sabe? Então ela troca farpa, ela troca indireta por indireta, ela é bem sacana, ela usa do humor, né, pra jogar indireta, pra comer pelas beiradas, pra falar o que ela pensa, mas de forma assim maliciosa. Isso é que eu amo na Liz, assim. Ai, gente, sério. Eu prefiro a narração dela do que o Darcy, mas é interessante porque a gente conhece o lado do Darcy. Eu gosto muito, por exemplo, a autora do livro Extraordinário, eu vi depois que ela publicou outros livros é, narrados, né, em primeira pessoa por cada amiguinho dele. Então é interessante, Game of Thrones também, cada parte do livro é narrado por um personagem, pelo que ele tá vivendo, pela perspectiva dele, pelos acontecimentos que ele tá ali vivendo, sabe? Então é muito interessante, eu gosto. É por isso que eu fiquei tão interessada, assim, porque ela fez outros diários dos outros personagens, fez uma versão de Orgulho e Preconceito, né? A Amanda, essa autora. E eu fiquei muito assim, cara, quero ler, sabe? E ela acertou muito, assim, na personalidade do Darcy. E é aquilo, ele não queria demonstrar os sentimentos dele, ele ficava reprimindo aquilo. Quando ele viu que ele não que Elizabeth não saía da cabeça dele, que ele amava o jeito dela, amava a personalidade dela e amava mais ainda porque ela não se preocupava com o dinheiro dele. Mas assim, sendo bem sincera, todo mundo se preocupa com dinheiro, tá? Tipo assim, ela adorou ser rica. Quem não gostaria de ser rica, me poupe. Mas assim, dinheiro não é tudo. E é aquilo. A Elizabeth já tinha recebido um pedido de casamento, né? Lá do padre, louco também. E ela rejeitou, né? Porque o pai dela dá muito essa liberdade para ela, o que é algo muito raro. Por isso que eu digo que esse romance é um romance bem peculiar, porque o pai, ele é uma pessoa negligente, né, com as filhas, ou seja, ele deixa a mãe cuidar da educação das filhas, ele não se intromete. Ele é uma pessoa muito neutra em cima do muro. Mas ele dá liberdade para as filhas dele serem o que elas quiserem ser. Isso é muito raro, até hoje em dia, né? Então, assim, é muito raro as pessoas respeitarem um caminho que uma mulher está escolhendo para seguir, ou o caminho que ela escolheu para construir, sabe? As pessoas não respeitam. Então, as filhas dele só casam se elas quiserem casar com o pretendente que pediu a mão delas, o que é muito raro. A mãe delas é uma louca, né? Além da mãe ser desmiolada, só pensar em dinheiro, só pensar em riqueza. Eu entendo que a mãe dela quer um casamento bom para as filhas, que o único futuro de uma mulher naquela época era um casamento, né? Porque todas eram filhas mulheres, então elas iam, né, depender do irmão da mãe delas, o tio no caso, para sustentar todas elas se elas não arrumassem um casamento e o pai morresse. Então veja bem, a pobreza da pobreza, né? Então assim, eu entendo a mãe dela, mas a mãe dela é muito desbocada. Ela só fala em dinheiro, entendeu? Ela empurra as filhas dela pros homens. Ela bota as filhas mais novas, né? A menina não tem nem 18 anos, ela já apresenta as filhas nos bailes para a sociedade, ou seja, minha filha tem 15 anos, está disponível para casar, quem quer elas? Porque apresentar no baile era isso, né? Que a Kitty
e a Lídia, que são duas desvairadas, loucas. Gente, mas eu tenho uma raiva dessas meninas no nível. Eu tenho mais raivas delas do que do Darcy, assim, pra vocês terem a noção. Porque pelo menos o Darcy redime, viu que ele foi um estúpido, ele mesmo viu que ele foi um estúpido, que ele fez um pedido de casamento estúpido, entendeu? Que a Elizabeth tava pouco se lixando pro dinheiro dele, entendeu? E que se ele não fosse uma pessoa legal, ela não iria casar com ele. Nem. Ele era rico, milionário. E isso não se. E tipo assim, pra ela era muito vantajoso. Mas ela preferia ficar pobre, entendeu? Ou ficar solteira. Do que, tipo assim, porque ela foi humilhada. Ele feriu a honra dela, tipo assim. E ela respondeu à altura, achei bem feito, né? E ele tentou consertar o que ele fez, né? Então, ele tentou consertar o que ele fez. E eu entendo, tipo assim, eu entendo que ele queria arranjar um casamento bom pro amigo dele, né? Só que se ele não tivesse apaixonado pela Elizabeth, né? Ele teria arruinado a vida do amigo. Tipo, o amigo é muito influenciável, entendeu? E ele simplesmente falou que a menina não gostava dele. E tipo assim, gente, vamos aqui ser bem sincera. Como é que eu vou demonstrar que gosto de você no século 17 e 18 sem desonrar a minha pessoa? Me diga como eu não serei chamada de rapariga, entendeu? Como é que eu vou paquerar você, meu querido? Como é que eu vou demonstrar o que eu sinto por você? Sinal de fumaça, entendeu? Então, assim, gente, qualquer besteira era aquele meme do o dragão da Mulan. Desonra pra tua família, desonra pra tua vaca, desonra pra tu. Gente, é isso, entendeu? Então, assim, tudo estava em desvantagem para nós mulheres. Ainda hoje é desvantajoso para nós. Quando eu já entrei em vários relacionamentos, né? Vamos pular essa parte. Mas assim, em todos eles, eu não tirei nenhuma vantagem. Qual é a vantagem que eu tive mesmo? Além de passar raiva, além de ceder mais do que o cara, entendeu? Além de fazer sempre mais do que o cara, além de me desdobrar mais do que o cara, além de querer mais do que o cara, e no final ser descartada, ser usada como um mero objeto, não é mesmo? Porque quando o cara ele quer se livrar de ti, ele se livra, amor, entendeu? Então, assim, o nosso único objetivo era ficar sentado igual uma bestada, esperando um cara notar a gente e pedir a gente em casamento. Ah, meu filho, me poupes, né? E assim, a mulher não podia trabalhar, ela não podia ter nenhuma renda. Depois que ela começou a trabalhar, aquela renda era do marido, era posse do marido. Tirando que ainda hoje, no século XXI, existe violência patrimonial do que o homem quer mandar e desmandar no seu dinheiro. Existe toda uma, né? Enfim. Então, assim, cara, mesmo com todas essas leis, tipo, viver como mulher nesse sistema não é vantajoso pra gente. Entendeu? Porque é um sistema que privilegia homens e que sempre vai privilegiar homens. Homens sempre vão passar rodo pra outros homens. Entendeu? Tipo, isso é óbvio, assim. Tem as raridades, querida, mas assim, é raridades, entendeu? O Darcy, ele não é perfeito. Mas assim, ele se encantou pela personalidade dela, porque para uma pessoa da personalidade dela, realmente não é em toda esquina que você conhece, né? Tipo, a irmã dela, Jane, é muito bonita, né? O amigo se apaixonou porque ela era muito bonita, né? Eu queria muito que tivesse, assim, não sei, alguém contasse a versão da história pelo olhar da Jane. Mas, assim, é uma paquera muito silenciosa. E, assim, qualquer coisa você pode desonrar, né? Você pode dar falsas expectativas pra família e pra moça e acabar desonrando ela. E ela nunca conseguir um casamento e ela ficar solteira e ficar pobre, entendeu?
e ficar mal falado na sociedade, não conseguir um casamento, tomar no cu. Então, assim, eu entendo Darcy, eu entendo a Elizabeth, eu entendo todo mundo. Então, tipo assim, é complicado se relacionar, entendeu? De todas as formas é complicado, mas nessa época era muito mais complicado. E, tipo assim, eles conseguem se resolver porque eles conseguem. Tipo assim, o Darcy, quando ele vê que ele tá arriado os 4 pneus, porque ele fica muito tempo reprimindo o que ele sente, ele começa a bloquear os sentimentos. Mas quando ele viu que ele tá 24 horas pensando nela, que ele tá arriado os 4 pneus, ele começa, tipo assim, a fazer de tudo pra encontrar ela, a querer ver ela, a tentar conversar, a tentar puxar papo, a tentar ser uma pessoa agradável, porque ele não é uma pessoa agradável, né? E ela ficou muito ofendida porque ele falou que ela era uma pessoa feia, que ela não era uma pessoa bonita. Como se a beleza estética fosse a única beleza que a gente tivesse. E, cara, isso magoa, né? Porque a gente é muito julgada pelas nossas roupas, pelo nosso corte de cabelo, pela cor da nossa pele, por qualquer merda, pela nossa gordura, pelo nosso corpo, pela nossa altura, por qualquer coisa a gente é julgada, principalmente na estética, sabe? Então, e a nossa beleza, ela é plural, ela é múltipla, não tá só nisso aqui, tá? Então, a nossa alma que é mais importante, é o que tá aqui, a nossa personalidade, o que nós somos, né? Então, assim, ela fica muito puta. Tipo, quem é esse cara pra dizer que eu sou feia, meu filho? Aí você se acha. Gente, ele se acha muito bonito, né? Ai, porque eu sou bonito, né? Eu sou rico, eu tenho status. Então, ele pega muito esse discurso pronto pra dizer que ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele é uma pessoa ignorante. Ele é uma pessoa na bolha dele. Ele é uma pessoa muito, né, introvertida. Ele é uma pessoa, não é uma pessoa agradável, é uma pessoa muito rude, não é uma pessoa cortês. E ao longo do diário, né, ele começa a perceber, tipo, realmente, quando ele só começa a perceber que ele é um estúpido, quando o amigo dele, ele relata o que ele fez. Tipo assim, olha, eu não entendo a reação da Elizabeth, porque eu fui uma pessoa maravilhosa. Cara, mesmo ela sendo pobre, eu fui lá pedir ela em casamento, entendeu? E aí o amigo dele fala, tipo, cara, foi muito estúpido. Tipo, mesmo que isso seja verdade, tipo, tem coisas que não devem ser ditas. E, gente, se todo mundo fosse dizer o que pensa um do outro, então isso aqui já tinha virado um cabaré, mais do que já é esse planeta, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente realmente tem que tolerar. E é aquilo que, tipo assim, aí caiu a ficha, meu Deus, eu fui um imbecil. Eu tenho que consertar isso. E é aquilo, né? Ele começou a fazer tudo pela Elizabeth, né? Então, tipo assim, a irmã dela faz uma merda. Então, enfim, tenta consertar, né? A irmã foge com o militar, a irmã louca. E o que dá mais raiva é que, tipo assim, o Darcy teve que pagar todas as dívidas do cara, que o cara também é outro filho da puta. Ele teve que pagar o casamento, teve que custear tudo, entendeu? A irmã dela, mas você é rica, isso não é nada pra você. Tipo, tá, eu sou rica, mas eu não sou obrigada a fazer isso, entendeu? Não sou obrigada a consertar a burrada de ninguém, sabe? Então, assim, tipo, o que dá raiva é que, tipo assim, tanto a Jane como a Elizabeth, elas ficam bancando essa louca, acho que foi a Lídia, acho que foi a Lídia, que fugiu com esse cara. Eles ficam fazendo um monte de conta, 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 conta. Mano, não, tipo assim, não trabalham, entendeu? Só ficam gastando dinheiro que não é deles, fazendo dívida. E aí as irmãs que pagam o pato pagando. Porque elas não querem que, tipo assim, fique feio pra família. Porque é aquilo, eles fazem dívida numa cidade, eles pegam e se mudam pra outra. Isso aí vai ser infinito, sabe? Então ela prefere ficar pagando, mesmo sabendo que ela não vai aprender, que ela não, enfim. Ai, gente, dá uma raiva, sério. Eu não pagava. Pagava nada. Problema dela. Mas é aquilo, eu entendo que a época e tal. Então, assim, o Darcy, ele faz tudo isso, mas por ela. Mesmo sabendo que ela talvez não queira casar com ele, porque ele tenta mudar.
Assim, eu vou convencer ela de que eu sou uma pessoa legal. Então, ele muda da água por vinho, né? Porque ele quer reconquistar ela. Então, ele fala, cara, eu tenho que mostrar pra ela que eu sou uma pessoa que vale a pena ela estar do meu lado. Então, mesmo a família dela sendo podre, né? Ele aguenta, ele é cortês, né? Tanto com ela como, enfim, ele tenta se encontrar mais vezes com ela. Ele muda totalmente e ele conserta, né, todas as burradas, tanto com o amigo, né? Ele confessa pro amigo que tentou separar, né? E ele também ajudou lá a irmã, né? Então procurou o militar, tentou, né? Porque enfim, a imagem das outras irmãs ia ser suja por causa de uma menina inconsequente que não tava nem aí, tava pouco se fudendo. Então, eu sei que ele também pensou nele, tá? Assim, o diário não mostra, mas eu sei que ele também pensou nele. Porque, tipo assim, ele já tava se casando com uma pessoa de reputação muito baixa. Vamos ser, assim, bem racionais. E aí, ele ia casar com uma pessoa que tinha uma família mal falada. Que a irmã tinha fugido com um militar e tava raparigando pelo mundo. Não, ele não queria mais esse bônus aí nas costas dele, né? Enfim. Porque ele vem toda de uma linhagem, ele era neto de um conde, ou era de um lorde, uma coisa assim. Então, gente, o amigo dele tinha dinheiro, né? Porque o pai do amigo dele cresceu, fez fortuna através de negócios, né? Através do trabalho. Agora, ele, entendeu? Ele é aquela questão da realeza mesmo. Ele nasceu em berço de ouro, entendeu? Então, assim, ele é tipo, gente, ele é podre. Rico é pouco, ele é podre de rico, entendeu? Ele é milionário. Então, assim, é outro patamar, sabe? E ele meio que jogou tudo isso assim pro alto, porque a gente sabe que realeza tem que casar com realeza, com uma pessoa da altura, tanto ao que ele estava, né? E, tipo assim, gente, ele era recém-nascido. E ele já estava, entendeu? As mães, né? Já combinaram de que ele e a prima iriam se casar. Olha o absurdo, mas a monarquia, meu querido, funciona assim, tá? The Crown tá aí pra isso. Eu ainda assisti uma temporada de The Crown, mas eu tava passando tanta raiva, tava com tanto ódio daquele povo que escravizou um monte de gente, colonizou um monte de gente, matou tanta gente e que vive lá num mundo que se acha acima de Deus, aquela monarquia, entendeu? Eu tava com tanta raiva que eu parei de assistir The Crown, entendeu? Mas assim, gente, é revoltante, sabe? Então, assim, eu sei que ele também pensou na reputação dele. Me poupe em dizer que não pensou. Mas ele disse que fez tudo isso porque ele amava a Elizabeth. Então, por ela, né? Porque ela tava desesperada porque as irmãs e ela iam pagar o pato de ter uma má reputação por causa da loucura de uma irmã, né? E é aquilo, tipo, ela realmente sabe que a família é, né, o que é, mas ela não pode fazer nada. E ela e a irmã, né, a Jane, são assim diferentes, né? Assim, é realmente a joia preciosa. E também tem uma irmã que ela é bem culta, assim, ela gosta muito de ler e ela tem umas falas assim bem assim feministas, né? Eu também queria uma versão assim, eu queria uma versão de todo mundo falando desse romance, narrando esse romance na sua perspectiva. Mas no diário tem algumas falas que ele narra da irmã e eu achei falas bem feministas, eu gostei muito. Então, somente essas três se escaparam, porque a mãe e as duas mais novas, essa Kitty e a Lydia, são duas doidas varridas. Misericórdia. E é aquilo, né? Você sabe que a mãe só pensa em dinheiro, a mãe dela. É vantajoso pra ela ter um casamento assim, tudo. E é muito chato a pessoa ficar até dizendo que, ai, mas você tem dinheiro e não sei o quê, porque, nossa, quanto foi essa casa, essa carruagem, não sei o quê. Então você fica muito desconfortável, né? São pessoas altamente assim, misericórdia. E aí a mãe dela faz de tudo pra ser a melhor vizinha deles, né? Pra ser amigável, pra tentar empurrar as filhas dela pra eles e tal. Mas enfim, é isso. Outra coisa que eu queria comentar.
é que o Darcy, ele tem muito isso de querer moldar a vida da irmã dele. Preparar a irmã dele para entrar na sociedade. Eu entendo que a cultura patriarcal, machista, desse jeito e tudo. Mas quando ele conhece a Elizabeth e quando ele vê a pessoa incrível que a Elizabeth é, de ter opinião própria, de ter sua personalidade definida e saber quem é, né? E para onde vai, ele toma a decisão de não botar uma governanta na casa dele e de que ele vai deixar a irmã dele se descobrir, se encontrar, né? E vai deixar a Elizabeth dar conselhos para ela, né? Porque elas viram irmãs, né? Assim, praticamente, elas vão morar juntas na mesma casa. Então, ele percebe que quando a pessoa existe tanto na realeza como em pessoas ricas, pessoas pobres, independente da classe, existem pessoas ruins e boas. Existem pessoas perversas, existem pessoas maldosas, existem pessoas diabólicas em todas as classes sociais. E ele percebe isso. Então, assim, ele percebe que não é porque, né, tipo, elas são pobres que elas são daquele jeito, né? Porque a Elizabeth e a Jane conseguiram ser pessoas maravilhosas e as irmãs não. Então ele diz, porque porque o pai é muito negligente, não educa as filhas, deixa tudo por conta da mãe, que é uma desbocada e tudo. Mas ele entende que é preciso dar essa liberdade para que elas se encontrem, né? Que não vire algo forçado, porque a Elizabeth não seria Elizabeth se ela tivesse educação formal dentro daqueles parâmetros por um governante e tal. Eu acho que ela poderia até se rebelar, ela poderia ser uma pessoa rebelde, uma pessoa que fosse contra isso, né? Porque, por exemplo, em Game of Thrones a gente tem um personagem chamado Arya, né, fazendo um paralelo, que lá Game of Thrones se passa mais num reino medieval. Mas ela é uma pessoa. Enquanto a irmã é toda lady princesa, que é a Sansa, a Arya, ela quer lutar, sabe? Ela quer treinar, ela não quer saber de usar vestido, ela não quer saber de bordar, ela não quer saber de ser prendada, ela não quer se casar. Então, é todo um conflito, é toda uma briga, porque ela vai contra tudo isso. Ela se rebela muito, né? Então, a Elizabeth podia, né, também se rebelar e ser contra tudo isso. Mas é interessante porque o Darcy ele decide dar a Elizabeth, a Georgina, a liberdade de ser quem ela quer se tornar, né? E ela descobrir isso só. Então, assim, eu acho que é isso, gente. De resto, é um livro maravilhoso. Vão conhecer a editora, vão conhecer um pouco das publicações dele, que são publicações, ó, nota 10. E eu quero muito ler mais coisas da editora, né? Tá tudo na minha lista, eu pretendo. E eu tô nessa saga aí de encontrar outro romance de época que me prenda, que me cative, além de Orgulho e Preconceito, porque até agora somente Orgulho e Preconceito me cativou, me prendeu do início ao fim. Então é isso, até a próxima resenha.